Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço, né? Apareceu Margarida, né? Finalmente, já faz alguns meses que eu não posto nada, misericórdia. Enfim, motivos. Motivos é a vida, né, gente? A gente desaparece, depois aparece de novo. Mas eu acho que, na real, um dos motivos que me fez ficar um pouco ausente do canal é sentir que eu não tinha mais o que falar, né? Eu falei bastante sobre visto para França, eu falei sobre PVT, vários, aí eu acho que cobri o máximo que eu podia, mas já faz mais de 6 anos, né, que eu tive o PVT, já vou fazer... Não, mentira, faz 5 anos, que agora vai fazer 5 anos que eu tô na França. E o PVT já foi uma realidade, né, do meu passado, digamos assim. Eu acho que eu já tentei ajudar o máximo de pessoas que eu pude, então, e os vídeos também, eu senti muito que eu já tinha esgotado tudo que eu poderia falar sobre, né, do tipo, o que mais que eu posso falar sobre, o que mais que eu posso agregar, não quero ficar dando volta. E eu tava muito indecisa, pra ser sincera, assim, com os rumos do canal, pensei em só deixar mesmo, os vídeos estavam lá pra ajudar no futuro alguém, né, ou só deixar lá mesmo. Mas eu vejo os comentários recentes que vocês deixam, tá? É que às vezes realmente, sei lá, me passa, às vezes a resposta já tá no vídeo, às vezes alguém já respondeu a sua pergunta, mas tudo bem, muito assim, mesmo assim, obrigada pelo carinho de quem ainda comenta, de quem ainda assiste. Bom, estava eu escrevendo um texto, eu gosto muito de escrever, e faz um tempo aí que eu tô com a minha escrita bloqueada e nesse último mês tá me vindo muito forte de voltar à escrita. E vez ou outra eu escrevo num blogzinho que eu tenho. Nossa, muito velha. Blog ainda, gente. Não. Na verdade é um Medium, acho que vocês devem conhecer. Medium é uma plataforma de textos. E vez ou outra lá, né, eu apareço com algum texto. E recentemente eu tenho escrito em inglês, então eu tenho um blogzinho que é só em inglês, eu coloco alguns textinhos lá. Geralmente lá eu falo dos livros que eu leio, que eu estou lendo. Eu sempre gostei muito de ler, e pra mim a leitura foi uma das coisas que me ajudaram muito enquanto eu estou aqui na França, assim, de verdade mesmo. Leitura às vezes é o que manteve a minha sanidade. E eu li recentemente, tanto que o tópico desse vídeo hoje é sobre esse livro, que é o livro Cleopatra and Frankenstein. Eu li em inglês, tá? Porque o livro ele foi escrito em inglês, então li em inglês, né? E aqui tem a livraria, tem uma livraria internacional aqui em Estrasburgo, que ela tem livros em inglês, um ou outro em português, alguns em espanhol. E tem a livraria também, né, em francês, só que como é um livro escrito em inglês, geralmente quando o livro ele foi escrito originalmente em inglês, eu prefiro ler ele em inglês do que em francês, por exemplo. Mas se é um escritor francês, aí lógico que eu vou ler em francês. Assim como livros brasileiros, eu quero ler em português. Não quero ler em outra língua. Bom, vamos lá. Então assim, eu tava escrevendo um textinho, né, pra esse blogzito. E eu pensei, eu também tenho que falar sobre isso. Então, assim, vou começar explicando o que é o livro, tá? Cleopatra and Frankenstein. Acho que no Brasil ele já é um best-seller também, ele já foi traduzido, é da Coco Mellors. A Coco é uma escritora inglesa. Isso aí. Mas ela também estudou em Nova York. E eu tava vendo, assim, alguns vídeos sobre livros, etc. Eu vi algumas pessoas recomendando esse livro. E todo mundo fala a mesma coisa. É um romance moderno. Tá, romance moderno. Aí você fala, Daiane, eu sigo aqui o seu canal porque eu quero saber da vida sobre a França. Aí você me vem com um livro? Sim, minha querida, eu vou trazer um livro porque vai se conectar muito com o que eu quero falar, que é sobre essa questão de você ser imigrante, a questão do visto, aí a questão também de ter um relacionamento com alguém de uma outra cultura. Enfim, vai ter alguns traços aqui que eu vou trazer justamente para esse lado da minha vivência, o lado de morar fora, né, digamos assim. Então vamos lá, então eu vou começar a explicar. A Cleo, ela é inglesa, tá? Então ela acho que é de Londres, a cidade natal dela. Ela foi para os Estados Unidos
para fazer, acho que era estudar artes, etc. Ela era uma artista, uma pintora, e era como se fosse um estudo extra, né, sobre artes, como se fosse um Master 1, uma coisa assim. E lá, numa noite de Réveillon, ela conheceu o Frank. Frank é um americano. O Frank, ele tinha uma agência publicitária. E a Cleo, assim, estudante quebrada. A nossa dura realidade, né, de imigrante. Quem nunca? Estudante quebrado, sem dinheiro num outro país. Vamos lá, é a vida. E dali a alguns meses, né, o curso dela já tinha acabado. Dali a alguns meses, acho que era 6 meses, alguma coisa assim, o visto dela de estudante ia vencer, e aí ela não sabia, né, como que ela ia conseguir continuar no país sem esse visto, não tem como, né, ela não ia ficar ilegal. E ela conheceu o Frank, então deu uma super química entre eles, foi quase um amor à primeira vista, digamos assim, mas esse diálogo, esse encontro entre eles é muito bom, assim, é uma cena deliciosa de ler. E ali pula para dali 6 meses que eles estão casados. E ela, assim, né, vai conseguir se aplicar para um visto e continuar nos Estados Unidos. É lógico que o motivo que eles se casaram... Nossa, tá tendo manifestação agora? Ai, justo quando eu tô gravando o vídeo tá tendo manifestação. Gente, não vai dar com esse barulho. Bom, vou pausar e continuar depois. Voltei. Manifestação já passou. Enfim, vida na França é isso, né? Manifestação todo dia, toda hora e normal. Bom, vamos lá. Então a gente tá falando sobre que eles, né, se casaram e tudo mais. Se casaram por amor, né? E o visto foi aí uma consequência, digamos assim. É lógico que eles queriam ter esse visto. Então, geralmente, né, sei lá, o que a gente imagina é que um relacionamento ele tem ali um período de namoro. E depois de alguns anos, de algum tempo, vem um casamento, vem uma união estável e etc. O fato, quando eles se casaram, né, teve muita brincadeira ali dos amigos, muitas vezes nem brincadeira, mas comentário de outros personagens falando que vocês se casaram por um visto. E a Cleo ela sempre rebatia, falando, não, a gente se amava, não, a gente se ama e lógico que a gente pensou, por que não casar? Por que não... né? Então eu me aplicar para um visto e continuar no país. Bom, e eu quero falar sobre essa questão, né? Casar para ter um visto e etc. A Cleo, ela é uma mulher que vem da Inglaterra, país aí que eu acho que todo mundo considera top, etc, etc. E ela ouviu esse tipo de comentário, não, você ficou com ele por causa de um visto. E ela rebatia, né? Ela falava, não, gente, primeiro a gente tá junto por amor, e era realidade, né? Os dois se amavam. Agora eu vou tocar em pontos complicados, mas assim, por exemplo, eu também estou aqui na França agora, meu atual visto é o Vie Privée Familiale, que é por conta da minha união estável com o meu namorado, né? Depois de um ano, a gente se aplicou, a gente fez uma união estável, eu me apliquei para esse visto, etc. Então, assim, é o que eu sempre digo. Quando temos um relacionamento entre pessoas de 2 países diferentes, 2 culturas diferentes, sempre vai ter renúncias. E aí você tem que decidir qual país que você quer se estabelecer, né? Que o casal vai querer se estabelecer. Na época, como eu já estava aqui na França, seria muito mais fácil eu ficar na França. A mesma coisa aconteceu com a Cleo. A Cleo já estava nos Estados Unidos. Lógico, era muito mais fácil continuar nos Estados Unidos. É lá que o Frank tinha a agência de publicidade dele, etc. E sempre tem renúncias. Eu acho que assim, mesmo que você esteja num outro país por casamento, por estudos ou só por um período fora, você sair do seu país sempre tem uma renúncia, né? Você deixa seus amigos, você deixa sua família, você deixa uma carreira. Então aqui você tem que, quando você está em outro país, você tem que recomeçar, você começa a aprender de novo uma língua, você começa uma nova profissão, você descobre novas habilidades, enfim. Sempre há renúncias dos 2 lados, né? Há renúncias, mas eu acho que a pessoa que deixa tudo para trás, ela está renunciando muito mais que a outra pessoa que está aqui, no conforto do seu país. Bom, e
eu não gostava quando tinha essa brincadeira com a Cleo. Eu não lembro, eu acho que assim, eu nunca ouvi claramente uma brincadeira sobre isso em relação a mim. Não lembro, assim, mas eu sempre acho que por trás de brincadeiras existem verdades. Às vezes as pessoas não têm coragem suficiente pra falar na tua cara, elas se escondem atrás de uma brincadeira, de um sarcasmo. E isso aconteceu no livro algumas vezes com a Cleo. Ai, como que eu posso tocar nesse assunto? Deixa eu voltar aqui pro meu texto. Só que assim, esse tipo de comentário, se casou por um bispo. Gente, no livro, se a Cleo, que é inglesa, teve que ouvir isso, imagine a realidade. Mulheres latinas, africanas ou asiáticas, etc., que se casam com europeus, americanos, etc., e às vezes tem que escutar esse tipo de gracinha. Então, assim, já conheci pessoas que, sim, ouviram esse tipo de coisa. É engraçado que sempre pesa mais pro lado da mulher, né? Como se a mulher fosse a golpista e o homem o santo, o inocente. Então, é uma realidade, né? Tenho colegas latinas, né? Americanas que já ouviram esse tipo de comentário. Casou com um francês porque queriam um visto. E não. Às vezes eles só queriam estar juntos. E às vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga que a situação dela não era que ela queria ficar na França. É que, na época, o esposo dela não queria se mudar para o Chile, porque ele já estava estabilizado aqui na França. E falou, não, eu quero ficar na França, não quero ir para o Chile. Então ela falou, então tá, eu vou ceder e vou, né, ficar aqui na França com você. Então, assim, as pessoas não sabem o contexto, né? Elas julgam, porque julgar é muito fácil. Mas cada casal é um casal. E mesmo se seja, sei lá, só por visto, o que a gente tem a ver com isso, né? Cada um é cada um, cada pessoa sabe das suas ações. Mas esse tipo de comentário, em pleno 2024, ainda existe muito. E é chato pra caralho. É chato pra caralho pessoas que falam isso. Cada relação é uma relação. E, assim, nesse mundo conectado que a gente vive hoje em dia, é muito, às vezes, mais fácil encontrar sua alma gêmea do outro lado do mundo. Isso acontece, né? As fronteiras, hoje em dia, elas estão muito menores. Então, claro que pode acontecer de conhecer uma pessoa de um outro lado do mundo e tá, beleza, mas e aí? Como é que eu vou continuar no seu país? E aí existem diversos vistos, casamento, união estável é um deles e tá ok, né? Mas, às vezes parece que as pessoas são chatas com isso, né? Sei lá, fazem uns comentários não muito legais. E eu acho que se você já está nessa situação, talvez você tenha se casado com um francês, com uma francesa, whatever, talvez você já tenha presenciado esse toque ácido de comentário de alguma pessoa desiludida sem amor. Bom, este é um ponto. Segundo, a Cleo, como eu falei, ela era estudante, né? Tinha ali terminado seus estudos. E a Cleo, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu roteiro pra não... Tô sentindo essa câmera tá muito em cima. Peraí, deixa eu baixar um pouco. Aí, pronto. Deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu voltar aqui no meu roteiro. A Cleo, inglesa, franco-americana. Então, assim, o inglês ele não foi tanto um problema entre eles, porque, sei lá, tem uma diferença aqui de vocabulário, tá? Como se diz, o sotaque, né? Mas, enfim, são duas línguas que dá pra estabelecer... É uma língua que dá pra, né, manter a comunicação whatever, né? Tipo, português Brasil, português de Portugal. Dá pra se comunicar. Tem diferença, mas tranquilo, você não vai precisar aprender uma nova língua. Você tem que aprender ali umas novas palavras do português de Portugal, mas enfim, passa. Então, uma coisa que eu quero trazer. A Cleo, ela tava quebrada. Bom, a Cleo é uma artista. E ser artista não é muito fácil, né? O Frank, ele já trabalhava com publicidade, já tinha agência dele, já tinha até ganho um dos maiores prêmios publicitários, né, que é o prêmio de Cannes. E no livro ele já tinha ganho um prêmio, então assim, ele já tinha uma boa estabilidade financeira e também da carreira, e a Cleo ainda não, né? E quando você trabalha com arte é ainda mais complicado, né? Porque tem um lado que, como eu posso dizer, não é só sentar e fazer. Tem que ter uma coisinha a mais, tem que ver aquela inspiração, tem que
colocar parte de você. E às vezes é muito difícil colocar parte de você quando você já não se reconhece mais, ou quando você está perdido, ou quando você está muito mal, quando você já não sabe mais onde estão suas partes, ou elas estão todas quebradas, você tem que ali, né, recolher pedacinho por pedacinho. E eu sempre digo que assim, é algo que eu também passei. Você agarrar oportunidades em outros países, às vezes não é tão fácil quanto parece. Eu, Daiane, como brasileira e etc., eu sinto que é algo que eu sempre falo aqui. Enquanto um francês, ele dá um passo para uma oportunidade, ou para alguma coisa, para conquistar algo, eu tenho que dar 2, 3. Então, se para uma oferta de trabalho, etc., eu tenho que doar o meu máximo, eu tenho que dar 2 passos a mais que um francês, eu tenho que provar muito mais coisas que um francês. Bom, é assim, é a vida, eu entendo, talvez para um estrangeiro no Brasil seja a mesma coisa, só que às vezes eu sinto que a gente luta pra caralho, né? As coisas não caem de mão beijada. Quando você, sei lá, não é alguém rico, ou alguém que tem altos contatos aqui, que as pessoas podem simplesmente dar coisas na sua mão, né? Quando você vem de uma realidade como a grande maioria dos brasileiros, você sabe que você tem que se virar, e o se virar significa que às vezes você tem que marchar 2 vezes mais forte do que o seu concorrente, que é alguém ali já do país, né? E às vezes também, então, por exemplo, no Brasil eu era redatora publicitária, etc, etc. Eu nunca trabalhei com limpeza, esse tipo de coisa, mas quando eu cheguei aqui na França, eu tive que começar literalmente daí, né? Eu tive que, foi esfregando o chão, literalmente, como eu recomecei a minha vida aqui na França, e assim, no Brasil já era formada, e aqui, com o tempo, eu fiz minhas formações, fiz meu mestrado, etc. E hoje eu sou professora, mas eu sinto que eu tive que realmente trabalhar, literalmente, de uma maneira muito árdua, para conseguir o que eu tenho hoje, e que eu também sou muito grata. Bom, uma coisa que agora eu gostaria de tocar é sobre um dos pontos do livro que me irritou, que é o você tem que ser grato. Então, assim, a Cleo sem trabalho, sem dinheiro, etc. O Frank com dinheiro. Então, quando eles se casam, o Frank ajuda muito ela financeiramente, né? Dá um cartão para ela gastar. Então, ela já não tem mais esse problema com dinheiro. Então, ela fica em casa, ela não... E ele diz, foque na sua arte, etc. Então, ele pensa assim, eu vou dar para ela tudo que ela precisa. Eu vou dar dinheiro, então ela tem comida, tem dinheiro, tem casa. Então, assim, minha filha, faz aí sua arte. Mas é muito mais complicado que isso, né? A Cleo, ela tem um histórico de depressão, tá? Ela tem alguns traumas na família dela, que a gente vê também com o decorrer do livro. E eu, assim... às vezes eu me identifico com a Cleo nesse ponto, porque, sei lá, no período de pandemia aqui na França, eu também... olha, foi difícil. Então, eu tentava trabalhar online, recebia ali um pouquinho de dinheiro, né, com os meus freelas, e tava passando por uma depressão muito difícil. E assim, gente, quando você tá numa depressão em um outro país, não importa, né? Depressão não interessa o país que você tá, é uma merda. É muito doloroso, não é dinheiro que resolve. Às vezes o dinheiro não resolve a depressão, olha só, porque assim, hoje em dia, né, eu tenho meu trabalho, etc, mas mesmo assim, gente, a depressão é o que eu luto até hoje, né, até o dia de hoje eu luto com isso, e com ansiedade, com depressão, etc, então é algo que não é só comida na mesa e dinheiro que vai solucionar, é muito mais complicado, né, lógico que ter comida na mesa e dinheiro ajuda, mas não é só isso que resolve uma depressão, uma tristeza. E eu lembro, eu vou aqui fazer um parênteses num comentário que eu ouvi, de uma amiga, né, na época, que eu me abri, né, eu falei, nossa, eu não tô bem, eu tô bem, né, depressiva, etc, enfrentando uns problemas aqui foda. E ela falou, mas pelo menos você tá triste em Paris. Gente, não...
Nunca falem isso. Se um dia um colega seu que migrou, tá morando em outro país, etc, e fala, olha, eu tô mal, tô triste, se ofereça pra escutar. Mesmo que às vezes pareça white people problems. Mas assim, cara, se ofereça pra escutar, se você puder, claro. Porque tristeza e depressão não importa o cenário, gente. Não importa, você pode estar em cima da Torre Eiffel, uma vez que você tá mal. De nada adianta, sabe? O cenário ao teu redor. Porque a dor que você sente, ela cobre tudo isso. Então, né, vamos ser legais com as pessoas. Não fazer esse tipo de comentário, não. Aí, tá. Esqueci o que eu tava falando. E o Frank, às vezes, ele tinha um posicionamento, assim, ao meu ver, que eu tô dando tudo que você precisa. Tá feita aí minha parte. E a Cleo, mesmo assim, ela tava triste. Mesmo assim, ela não conseguia pintar, e etc. E ele não entendia. Então, volta e meia, ele jogava na cara dela essa questão financeira, do tipo, não, mas eu tô te dando dinheiro, eu tô te dando tudo, mesmo assim, né? Tipo, eu já tô fazendo a minha parte. Só que ele esqueceu que ele também tinha que fazer a parte de marido, não é só dar dinheiro, né? A partir do momento que ele se relacionou com uma pessoa, como ela, que tava quebrada, etc, 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 ele sabia também aonde ele tava enfiando o pé, né? E no livro eu não lembro dela ter pedido dinheiro pra ele, não. Então, assim, se ele deu, foi porque ele quis. Mas me irritava muito esse posicionamento dele. Você tem tudo aí, vamos, se mexe, cria, faz arte. Não é, a vida não é assim, né? Quando uma pessoa tá mal, tá em depressão, não é assim que você vai ajudá-la. E ele esquecia a parte dele de marido. Ele tem um problema com álcool, né, no livro, e ele é uma pessoa que todo dia tava saindo pra beber, etc. E eu sinto que ele esqueceu de ver o lado humano da esposa dele, esqueceu de ver o lado humano da Cleo, de, sei lá, porque talvez o que ela precisasse ali naquele momento não era somente o suporte financeiro dele, ele precisava de algo a mais. E aqui eu quero trazer para um ponto que é muito importante, gente. Assim, eu já conheci muitas meninas, a maioria das vezes são mulheres. Homem, eu acho que só conheci um, assim, nessa situação. Mulheres que deixaram tudo no Brasil, que vieram pra cá porque conheceram alguém daqui, aí se casou, né? Se casou rápido por conta do visto, etc. E não tiveram aquele tempo para conhecer a pessoa, né? Então, dentro da relação, dentro do casamento, é que você vai conhecendo a pessoa. Geralmente é isso que vai acontecendo. E essas mulheres, eu vou falar mulheres, tá, gente? Desculpa, mas a experiência que eu mais tive foi com mulheres. Elas deixaram as carreiras no Brasil, deixaram os apartamentos, deixaram os trabalhos, então elas chegam aqui muito mais vulneráveis, né? E geralmente os homens, eles vão dar um apoio financeiro, ou vão pagar tudo, ou vão ser esse suporte, só que aí você tá contando com essa pessoa que vai ser o seu suporte, que vai te dar tudo, né, entre aspas, quando você meio que está sem nada e você ainda está conhecendo a pessoa ali naquela relação. Então, assim, eu já vi histórias legais, assim, do tipo, tá, tudo bem, o cara deu ali o suporte pra menina e ela foi ali conquistando o espacinho dela, foi fazendo a carreira dela, conseguiu um trabalhinho, foi evoluindo, pronto. Hoje em dia os dois estão ali iguais, trabalhando, felizinhos. Vejo histórias assim, como também já vi histórias de caras que estavam ali com o dinheiro dando tudo pra mulher e o cara sendo um manipulador, filho da mãe. Aí um manipulador, controlador e querendo que a mulher faça tudo que ele quer do jeito que ele quer, que tem os amigos que ele acha melhor ter, que faça tudo dessa maneira, daquela, controlando inteiramente. Isso aconteceu com uma amiga minha, então ela veio pra cá por conta dessa pessoa, e essa pessoa, pelo fato de ser a pessoa ali com dinheiro na casa, começou a controlar tudo. E ela começou a se sentir muito mal, ela percebeu que estava num relacionamento que não dava, ela passou a conhecer essa pessoa ali dentro dessa dinâmica do casamento e viu, é uma pessoa diferente do que eu imaginava, não quero mais estar nessa relação. E foi um parto o divórcio, foi muito difícil.
Mas, enfim, ela se livrou, se reconstruiu, hoje em dia ela tá muito bem, assim. Trabalha, etc. Tem aí as coisinhas, as conquistas dela. Mas eu vi essa menina passar o pão que o diabo amassou, literalmente. E, às vezes, né, vem gente me perguntar, né, ou no Instagram, algumas redes. Eu também já conheci meninas aqui que vinham, né, me perguntar, ai, não, eu tô vindo aqui, deixei tudo no Brasil, deixei tudo nesse país e tal, e ele vai me ajudar nesse começo, e depois, quando eu receber meu visto, aí eu começo a trabalhar, etc, etc. É sempre um posicionamento difícil, gente. A gente nunca vai saber a reação da outra pessoa. O quanto a pessoa vai se revelar quando ela tá nessa situação de poder, de ter uma outra pessoa na mão dela. Então, assim, imagina que alguns caras vão ser realmente legais, né, respeitosos, mas vai ter gente, mulher também, isso pode acontecer, sei lá, de ser filho da puta e pensar, não, você tá na minha mão e agora eu vou te controlar. Isso acontece bastante, infelizmente. Não só aqui na França, mas eu acho que em várias... No Brasil também, né? Quando um homem tá numa posição de poder, ou alguém está numa posição de poder, etc., essa dependência financeira, ela pode ser muito perigosa. Muito perigosa, assim. E se tem um conselho que eu dou para todas as meninas que estão aqui, no Brasil também, etc., é que conquistem a sua própria independência financeira. Lutem por ela. Lutem pela sua independência. Façam algo que é de vocês. Conquistem algo de vocês. Porque isso ninguém vai conseguir tirar. Ninguém vai tirar de vocês. E eu acho que isso é muito importante. Para mim foi também muito importante. Lógico que assim, teve momentos que o meu companheiro, ele tinha que dar muito mais dinheiro em casa, etc, porque eu não conseguia, né, dar a mesma quantia que ele, etc. Mas teve uma coisa que eu nunca parei, foi de batalhar aqui. Então eu sempre batalhei muito para ter a minha independência financeira, não depender de ninguém, para pelo menos dizer, não, o que é meu e isso ninguém me tira, não interessa aonde eu for. No Brasil também eu sempre tentei ter esse tipo de mentalidade, porque eu acho que é muito importante. Então o meu conselho para as meninas que estão aqui agora, que estão vindo, é sempre batalhe muito pela sua independência financeira, não sei, construa uma reserva financeira, trabalhe online, não sei, se vira, dá seus pulos, mas assim, faz aí o que é teu e não dependa. Tenta não depender de outra pessoa. Ou se for depender, pelo, assim, curto período, mais curto possível, mais batalha. Lógico que assim, gente, sempre tem as exceções. E lógico que tem gente que vai amar, né, depender de alguém que paga as contas sempre. Tem cara também que vai gostar, que é isso que ele quer. Quer ali, né, alguém pra ele sustentar e etc. E tem gente que também vai gostar de ficar nessa posição. Aí eu acho que também é a consciência de cada um. Cada um faz o que bem entender, cada um sabe da sua vida. Mas é importante estar ligado. Sempre. Bom, gente, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar. Então, é isso, assim, com o Frank, às vezes eu sentia no livro que ele queria que a Cleo se curasse, não sei, mas assim, do tipo... Ah, mina, se vira, você tem, tô te dando dinheiro aí, né, faz, e não era bem assim, né, ele achava que pelo fato de estar dando dinheiro dentro de casa já era o suficiente, e às vezes as pessoas precisam mais do que o dinheiro, assim, não é só o dinheiro que vai solucionar todos os problemas, não, né, mas enfim, bom, gente, esse vídeo já vai ficar muito longo. Leiam Cleopatra and Frankenstein, se vocês puderem, vocês encontram aí no Brasil, tenho certeza, em português. Desculpa pelo vídeo longo, eu acho que, assim, foi um livro que eu li, eu vi esses tópicos eu queria trazer aqui com vocês, eu acho que isso é um tópico legal de falar sobre, eu acho que às vezes é importante também, e é isso, vou tentar produzir mais vídeos, eu vou colocar o link aqui no meu blog em inglês também, se vocês quiserem ler, e é isso, tá bom, gente? Até mais!